pegar aqui para vocês ficarem bem à vontade. Benção, pessoal. Olá, pode sentar, venham mais para frente, por favor, não fiquem tão longe. É bom a gente estar aqui mais pertinho, não é não? E para quebrar o gelo um pouquinho, eu queria falar aqui para vocês que é muito bom estarmos aqui falando sobre casamento, viu, pessoal? Eu quero parabenizar vocês por estarem aqui. Às vezes as pessoas não vêm porque elas pensam que só vêm quem tem problema. E não é assim, ou melhor, todos nós temos coisas que a gente pode melhorar no nosso casamento, não é verdade? Então, assim, estarmos aqui falando de casamento hoje é algo muito importante. Eu sei que Deus vai ministrar no coração de cada um de vocês, né? Mayra, ela é detalhista nas coisas que ela faz tudo com excelência, né? A maneira como ela colocou isso daqui é porque a igreja precisa, não é? Se inovar, não é verdade? Amém. Quero te ouvir, pessoal. Vocês estão acordados? Tá tudo bem? Não é? A igreja precisa se inovar, a gente precisa trazer essas coisas diferentes, porque hoje o nosso cérebro, ele aprende de maneiras diferentes também, não é? Então, esse talk show, essa maneira como vai ser conduzida aqui, com certeza vai trazer um novo nível de aprendizado para a gente. Porque às vezes a gente senta e fica 40 minutos escutando uma palavra e pega pouca coisa dela, né? Então, abre o teu coração, amém? Quero dar boas-vindas a todos e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, eu com meu esposo. Já estou falando demais, vamos lá? Já oramos? Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Feche os seus olhos, pega na mão do seu esposo, esposo pega na mão da sua esposa. Esse é um momento entre você e ela, e entre vocês e Deus. Nós pedimos aqui, Pai, diante da Tua presença, que o Senhor esteja derramando sobre nós sabedoria do céu, Pai. Hoje, Deus, que nas nossas conversas aqui possamos falar de comportamentos, de emoção, de vida dois, Senhor, de espiritualidade dentro do casamento e, acima de tudo, que tudo que seja falado aqui venha direto do Teu trono, Pai. Usa cada pessoa aqui, usa minha vida, a vida de cada um que está aqui, Deus, para ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Que cada pessoa que está aqui, cada casal que está aqui, eu oro que saiam daqui com uma pérola, Senhor, com algo que eles recebam, que seja específico para a estação que eles estão vivendo no seu casamento, Pai. Então, Deus, desperta-nos, Deus, para que possamos receber aqui tudo que o Senhor preparou para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Eu só queria falar que tem lá atrás, a Andréia está lá para cuidar das crianças, tá bom? As crianças podem ir lá na salinha. Tá jóia? Então vamos lá, vamos começar porque a gente tem algumas perguntas e vai estar muito bom. Eu vou começar aqui sobre bem finanças. É interessante que quando eu estava pesquisando sobre qual o tema anual, que o nosso tema anual é sobre comunicação, e a comunicação é o fator número 1 de conflitos e divórcios, e número 2 está finanças, e nós tivemos algumas perguntas sobre finanças. E a primeira pergunta é: por que os casamentos são tão afetados quando o dinheiro não dá para pagar as despesas? Uau, que pergunta fantástica, não é? Agora pensa comigo. Não ter dinheiro, não é, para pagar as despesas, isso já é um problema, não é? Porque as despesas, elas estão associadas às necessidades básicas do ser humano, né? Então, quando falta dinheiro para suprir as necessidades básicas do ser humano, isso traz uma tensão muito grande para o casamento, porque geralmente dentro da dinâmica do casal, um é mais de resultado, tem ambição, e o outro já é assim: eu estou feliz com o que Deus tem nos dado. Então, geralmente aquele que quer conquistar mais fica muito frustrado quando vê que nem as contas estão sendo pagas, não é? Então, por que os casamentos são afetados, não é? Quando não tem o dinheiro nem para pagar as despesas? Porque já existem outros problemas acontecendo. Se esse fosse um caso isolado, não é? O casal ia entender que aquilo ali que eles estão vivendo é uma maneira de eles crescerem juntos. Mas com certeza existem outras prioridades já que não estão sendo administradas, né? As finanças é apenas uma delas, né? Existe a falta de planejamento, a falta de metas, e tudo isso é muito importante
importante num casamento. Nós precisamos fazer essa pergunta entre casais, amor, aonde que a gente quer estar daqui 10 anos? Não é? Onde que a gente quer estar daqui 1 ano? Às vezes, quando a situação financeira é muito difícil e não existe planejamento nenhum, o casal precisa começar planejando pelo menos o que nós vamos fazer no próximo ano, não é verdade? Então, existem muitas ferramentas disponíveis, né, para todo casal que esteja passando por isso. E é muito importante pedir a Deus a sabedoria para administrar as nossas finanças também, não é? É muito importante isso, porque o dinheiro é algo espiritual, gente. É algo espiritual. Se a gente não está conseguindo manejar o dinheiro, que é o que a gente ganha de Deus, porque é Deus que deu trabalho para a gente. Se a gente não consegue manejar o dinheiro que o Senhor nos proveu através do nosso trabalho, quer dizer que a gente já não está manejando outras coisas também. Nós vamos falar sobre isso em outras perguntas, não é? Então, a pergunta prática para vocês hoje seria: onde é que vocês, como casal, querem estar daqui a 5 anos, não é? E existe um princípio básico também, princípio bíblico para isso, né, Maia? Sim, nós temos em Lucas 14, do versículo 28 ao 30, fala: pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que o virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E também temos Provérbios: na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Fala de planejamento, né? Metas. Tem alguma coisa para falar acerca disso? A nossa próxima pergunta também. Vamos lá. O que fazer quando um dos cônjuges quer dizimar e o outro não? Uau, isso é comum, gente. Isso não é algo muito difícil de acontecer, não. É verdade ou não é? Quero te ouvir. É verdade ou não é? É verdade, né? Eu lembro quando, logo que a gente se converteu, que eu queria dar tudo, né? Eu queria dar o carro, eu queria dar a casa, eu queria dar tudo para Deus, né? E meu marido dizia: meu Deus, a mulher tá doida. Porque a mulher geralmente tem essa sensibilidade. Não que eu esteja falando aqui nessa pergunta que o homem que não está concordando, né? Mas eu estou falando de algo pessoal que aconteceu dentro da minha casa, porque eu tive um encontro com o Senhor, então eu ficava assim: eu não preciso de nada. E ele tinha que me corrigir, dizer: eu não preciso de dinheiro para pagar as contas. E aí, não é? Nós tivemos que ter uma conversa acerca disso. Então, nessa pergunta, o que me chama a atenção aqui é a palavra discorda, certo? Discordar, né? Ou seja, discordar já é um problema, né? Já é um problema. Às vezes, essa discordância do dízimo é relacionada a outras coisas que o casal já não está concordando. Isso é mais uma delas, né? Isso é mais uma delas. Às vezes, existe até um espírito de competição dentro do lar. E precisa resolver isso, porque imagine, se há um princípio de prosperidade, não é? Que o Orlando vai ler para a gente. Se existe um princípio de prosperidade e todos nós queremos ser prósperos, não é? Como que o casal chega a discordar, sendo que a Bíblia fala que tudo que a gente concorda na terra será concordado no céu? Então imagine o poder que existe num casal. Existe um poder no casal, porque o casal se transforma em um. E quando esse um vive em concordância, ninguém para eles. Ninguém para eles. Não é? Então, o que fazer? Né? A pergunta seria: o que eu faço se o meu esposo não concorda ou a minha esposa não concorda? Preciso sentar para conversar sobre isso. Preciso sentar para conversar sobre quais são as outras coisas que estão discordando também. Às vezes há discordâncias na criação de filhos. Às vezes a competição, a autossabotagem, não é? Ou seja, você ama tanto a Deus e eu não tenho esse nível de intimidade com Deus, então eu não acredito no que você acredita. Opa, vamos dar um passo atrás. Vamos concordar em algumas coisas, vamos criar denominadores comuns aqui, porque a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de prosperidade, né? Sabe aquele ditado assim: se eu acreditar e aquilo não for verdade, eu não vou perder tanto. Agora, se eu não acreditar e aquilo é verdade, imagine o quanto que eu perdi por não ter acreditado. Né? Então, a falta de unidade, é muito importante rever isso.
Né? Qual é a unidade que a gente está vivendo dentro do lar, no nosso serviço ao Senhor? Porque às vezes um dos dois é tão racional que olha e fala assim, esse é o preço que eu pagaria na prestação de um carro. Né? Esse é o valor que eu poderia estar salvando para pagar a faculdade dos meus filhos lá na frente. Então, olha, o poder da concordância tem que ser conversado, não é? Precisa ser. E outra coisa, uma questão prática aqui nisso é que esse versículo fala que fazei prova de mim, diz o Senhor. Fazei prova de mim. Então, o que eu fazer se o meu cônjuge não acredita nisso? Eu vou sentar com o meu cônjuge e nós vamos falar sobre quais são os sonhos dele. De repente ele está sofrendo ou ela está sofrendo no trabalho e está querendo um trabalho melhor. E nós poderíamos concordar no dízimo e começar a fazer prova. Começar a concordar no dízimo e falar, Senhor, nós juntos vamos concordar nisso. E nós vamos ver a tua prosperidade abrindo, né? a tua bênção abrindo nesse trabalho. Às vezes você está querendo comprar uma casa. E aí isso é uma questão prática. Né? Você conversa e fala, vamos fazer prova do Senhor. Não é? Às vezes a gente não ora pelo nosso cônjuge nessa área. A gente vê o cônjuge sofrendo ali, a gente não traz esse princípio para a realidade do casal. A gente desafia os outros irmãos, a vizinha, o vizinho, mas vamos desafiar-nos uns aos outros como casal para crescermos, porque o Senhor nos deu a promessa de governarmos. Então a prosperidade deveria estar fluindo na igreja mais do que em qualquer lugar do mundo. Mas é a falta de concordância que faz com que às vezes nós mesmos fechemos as portas. Me entende? Então vamos abrir, não é? Dentro desse espírito de competição que você estava falando, dentro da minha caminhada com o Orlando, já de 26 anos de casado, enquanto nós não entendemos o que é viver, o que é ser um, a gente vivia nessa questão de um brigando, não é? Agora a gente aprendeu a viver lutando um pelo outro e não um contra o outro. Isso é que é ser um, né? Dentro disso, não só de finanças, mas em todas as áreas. E como a questão prática, fazer prova de mim, diz o Senhor, está lá em Malaquias, todo mundo já conhece, né? No Malaquias 3,10, que fala, tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Eu acho que o que falta, e a gente já tem providenciado, um estudo sobre dízimo, sobre dizimar. Porque muitas pessoas pensam que isso faz parte do Velho Testamento, faz parte da lei, e dízimo não faz parte da lei. Dízimo foi instituído antes da lei, 430 anos, com Abraão. Antes Abraão, Deus ainda não tinha nem mudado o nome dele para Abraão. Ele deu o dízimo ao sacerdote Melquisedeque. Mas isso a gente vai trazer um estudo sobre dízimo. A gente tem planejado trazer para o próximo ano algo sobre o próximo ano. Eu e o Orlando estamos fazendo um estudo e a gente está querendo trazer aqui, não só para, não sei, talvez para o momento família ou para a igreja, não sei, um estudo sobre finanças, sobre dízimos, não é? Isso é muito importante. É muito importante, porque dízimos, a finança é algo espiritual, né? E assim, uma coisa que eu me lembro é a história da minha sogra. Ela criou 10 filhos com salário, 8 filhos com salário mínimo de uma professora. Entende? E ela mesma contava que ela via pessoas que ganhavam mais, que tinham mais condições e não alcançavam fazer tudo o que ela fazia. Mas era a prosperidade, Deus multiplicava aquela semente dela. Então, guarde isso no seu coração, viu, amados? Porque eu creio que nós vamos viver essa prosperidade sobrenatural e somos prósperos, amém? A gente não está reclamando, mas existem tantas pessoas que precisam lá e nós, às vezes, não temos condições da maneira que gostaríamos de ajudar as pessoas lá fora, porque temos um pouquinho de resistência em cumprir, não é? Como um princípio desse que Deus nos deu. É verdade. Ainda a gente tem provérbios também. Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. O generoso prospera. Quem revigora os outros será revigorado. Então, o coração, né? O nosso coração generoso.
quando a gente fala assim de prosperidade, às vezes as pessoas não gostam de escutar isso muito, né? Porque, é igreja. Mas olha, existem 3 tipos de pessoas. O pobre que só fala do dinheiro que não tem, o rico que só fala das coisas que ele comprou com dinheiro, comprei um iate, comprei uma casa, e existe o próspero. O próspero fala de ideias. É isso que o próspero faz. O próspero não corre atrás do dinheiro. O próspero fala de ideias, então ele produz dinheiro. Entende? Essa é a bênção que Deus tem para nós de prosperidade. De sermos pessoas que geram ideias, que abrem negócios, que geram e criam produtos, entende? Que estabelecem novos métodos. É esse nível de prosperidade que Deus tem preparado para nós. Amém? A gente recebe hoje em nome de Jesus. Amém? Ok, próxima pergunta. Quando a esposa está a fim de ir a um ambiente que não agrada ao Senhor, mesmo sendo familiar? O que fazer quando a esposa não está afim? Não tô ambiente? O que fazer seria no caso, né? Quando uma esposa não está afim, não quer ir ao ambiente, porque na concepção dela ela pensa que aquilo não agrada ao Senhor, aquele ambiente não agrada ao Senhor, mesmo esse ambiente sendo um ambiente familiar. Talvez uma festa de família. Sim, uma festa, uma reunião de família, um aniversário, não é? Ou vai visitar amigos ali que já se tornaram amigos de muitos anos, são como família também. Então, o que fazer quando a esposa não está afim de ir nesse ambiente, né? O que a gente pode trazer aqui de sabedoria? Qual é a definição de santidade que você tem, que sua esposa tem? Acho que é muito importante, né? Não só na questão de santidade, mas guarde isso no seu coração. Existem muitos conflitos de casais que a gente pode começar a resolver quando a gente parte do princípio do que é a definição disso para você. O que é casamento para você? Não é? O que é santidade para você nesse caso? O que é santidade para sua esposa? Precisa perguntar isso para ela, né? Porque às vezes a gente acha que santidade é se privar de tudo, não é? Ter uma certa vestimenta, ter um certo linguajar, quando na verdade a santidade que Jesus propõe para nós é muito, muito mais elevada do que essa, mas muito mais descolada do que isso, porque nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Então onde a gente vai, a gente combate as trevas, não é verdade? Onde eu vou, não é? As coisas só vão me influenciar se eu estiver em um momento influenciável da minha vida. Mas se eu sei quem eu sou, não é um ambiente que vai, não é, me prejudicar. Por outro lado, né, aqui foi uma pergunta que o irmão que fez, né? Se você, irmão, cai no pagode, na caipirinha, lá na festa, é um problema, né? Aí a sua esposa não vai querer ir, não é? É verdade? Você concorda comigo ou não? Sim? Né? Então, assim, o jeito que a gente se comporta nesses ambientes, amados, é muito importante, porque eu quero que meu marido se sinta seguro, né? Você quer que a sua esposa se sinta segura também. Então, nós precisamos vigiar, não é? Porque a nossa definição de santidade tem que ser a mesma dentro da igreja, a mesma dentro de casa, a mesma dentro de qualquer ambiente. Eu posso sair daqui e ir para uma festa de uma cliente minha que nem conhece Jesus, e eu vou lá até levar uma palavra. Já aconteceu isso. Já aconteceu. Eu vou, levo uma palavra, ainda oro, e saio de lá, eu estou bem. E ainda levei a luz para elas. Então, vamos rever isso, amados. O Senhor está nos chamando hoje para realmente abraçarmos esse desafio de sermos luz no mundo, não é? Então, a definição de santidade, a questão prática aqui seria, não é? Seria rever o teu comportamento nessa festa, que faz com que talvez a sua esposa não se sinta confortável de ir, não é? Faz sentido, pessoal? Sim? Faz sentido? Não é? Porque às vezes a nossa vestimenta é tão perfeita, mas dentro de casa a gente grita, não é não? A gente se acaba lá de xingar um outro, não é? E aí eu estou me privando de ir numa festa onde eu posso fazer a diferença, porque eu vou fazer muito mais a diferença no meio dos familiares que não conhecem Jesus do que no meio dos cristãos, daquele grupinho que eu ando todo domingo com o mesmo grupinho. O Senhor está nos chamando para a gente hoje dispersar, e o dispersar que eu quero dizer é impactar as pessoas, levar para elas a santidade que Jesus propôs. Amém?
às vezes é preciso talvez abrir mão também dessa definição de santidade que a pessoa tem, né? É preciso, de novo, igual sobre as finanças, precisa de um acordo, né? Senta, conversa, o que te faz não querer ir? É um comportamento meu? É porque eu não estou agradando? E de repente trazer ali um acordo para que nem ele fique sofrendo porque ela não quer ir, nem ela sofra porque tem que ir, né? De novo é sobre concordar. Concordância, né? Fazer o seu cônjuge se sentir bem, né? Quando eu e meu esposo a gente viaja pro Brasil, não é? A gente visita todas as pessoas, nós nos relacionamos com todos os familiares, a gente ama todos. Mas quando eu tinha uma definição de santidade equivocada, por vezes eu me privava de ser aquela pessoa que Deus me chamou para ser no meio das pessoas que precisam de Jesus. Eu posso ser o abraço de Jesus, eu posso ser o amor de Jesus. Então, assim, vamos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para a gente ter dentro de nós a definição certa do que é ser santo, porque a Bíblia diz ser de santos porque eu sou santo, não é? O princípio bíblico aqui está em 1 Coríntios 9, 21, 23. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-la a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar das suas bênçãos. Amém. Olha aí, Paulo falou sobre isso, né? Encontrando ponto comum com todos. Ok. A próxima pergunta aqui, infelizmente, ela tem sido uma realidade na nossa época. E não é fácil aceitar isso, mas as pessoas às vezes julgam. E ela diz assim a pergunta: qual a razão de tantos pastores se separarem? E é bem forte essa pergunta. É bem forte essa pergunta. É ou não é? É forte, não é? Porque nós temos visto esse impacto, não é? E assim, na verdade, é muito importante nós compreendermos que a igreja é uma organização, certo? A casa da gente é uma organização também. Abrindo parênteses aqui, o homem, ele é o presidente, a mulher é a vice-presidente e os filhos são os board members, né? Então o presidente preside, não é não, homem? Você preside, você toma a frente, você preside. A mulher é a vice-presidente. O que é vice? Vice-president. Ela advise, né? Ela aconselha o presidente. Não vai tomar decisão sem falar com o vice-presidente, porque ele precisa que o vice-presidente apoie ele, não é não? E aí eles vão comunicar ao board members a razão pela qual eles tomaram essa decisão. Então, a casa é uma organização. Dentro da igreja é a mesma coisa. O pastor tem um trabalho. Ele tem ali uma função. E às vezes a pressão, não é, de querer fazer o melhor para todos faz com que ele negligencie a sua casa, né? Ele trabalha muito mais horas do que qualquer outro empregado normal. As pessoas têm o seu trabalho das 9 às 5, mas o pastor, ele começa às 9 e quando vê 11, 10 horas da noite estão chamando ele, né? Eu me identifico bastante com isso, o meu marido também, porque são mais de 20 anos que eu sirvo. E quantas vezes eu deixei os meus filhos para trás, o meu esposo para trás, não é? Quantas vezes os nossos conflitos matrimoniais poderiam ser facilmente resolvidos se eu também estivesse colocando as prioridades em ordem. Então aqui, a razão pela qual tantos pastores se separam é por essa negligência involuntária. É o desejo de agradar a todos, é o desejo de levar a palavra para todos, é o desejo de cumprir. Aí vem a pressão de fora também, não é? Vem a pressão de fora. Às vezes nós mesmos, como membros, não compreendemos que os pastores têm um trabalho, não é? E quando eles vão para casa, com certeza eles oram pela gente, mas eles devem ter horário de trabalho. Eu acho que a gente devia de falar: pastor, vai para casa, vai cuidar da sua família, vai, saiu de férias, pastor, saiu para comer com a sua esposa, pastor. A gente devia de ajudá-los, não é? Porque quando eles não estão bem, isso não é bom para nós. Então, nós precisamos, como membros, mudar, não é? Ajudar os pastores a terem as prioridades organizadas, né? E nós, como os pastores, também precisamos essa definição de papéis,
né? A definição de papéis, o pastor da igreja, ele tem aquele chapéu de pastor, e quando ele vai para casa, ele vai ter que vestir o chapéu de pai, a pastora vai ter que vestir o chapéu de mãe, não é? Então tem que administrar isso também. Então é muita coisa, amados, é muita coisa, não é? Infelizmente, né, nós não temos às vezes uma visão correta do que é servir ao Senhor num trabalho chamado pastoreado, que é um trabalho, né? Isso responde a pergunta ou não? Só responde? Adiciona alguma coisa? Não. Pode adicionar. Eu acho que tem a questão da humanidade do pastor também. Ele é um pastor, mas ele é um homem, ele é um ser humano. Então, assim, ele também tá, né, pode cair a qualquer momento. Tem as fraquezas, as necessidades básicas que muitas das vezes talvez possam não estar sendo supridas. Então, assim, a gente tem que tirar essa visão de que o pastor é um super-herói, é um santo, que nada nunca vai acontecer com o pastor. Não, o pastor também pode cair. Pastores também, às vezes, acabam se deixando levar, suas emoções estão, né, bagunçadas, sua mente está em outro lugar, não está cuidando do coração, e os problemas matrimoniais acabam sim afetando e traz sim divórcio e, né, todos os conflitos. Essa definição de papéis, né? Porque dentro da igreja ele é pastor, mas em casa ele é marido, ele é sacerdote da esposa, ele precisa de tempo com a esposa, com os filhos, né? Sim, e os filhos dos pastores também podem fazer bagunça na igreja, viu? Às vezes, né, só porque é filho do pastor, né? Não pode dar um pio, não pode. Não é pastorzinho. Não vai no banheiro porque é filho do pastor, ou seja, né? Então, para vocês verem como existe uma pressão também que vem de fora para dentro, além da pressão de dentro para fora, que é aquele entendimento assim, eu tenho que estar 24 horas por dia fazendo o papel, né? Fazendo a obra do Senhor. Não é? Mas o pastor, ele é humano, como diz a Cat. E a base bíblica do versículo, né, da pergunta, para que isso não aconteça, está lá em 1 Timóteo 3, 4 e 5, que diz assim: deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E também tem em 1 Timóteo 5, 8, né, diz assim: se alguém não tem cuidado com os seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que é o descrente. Forte, né? Forte, né? Então, é importante nós, quando você vê o seu pastor, não é? Tirando tempo com família, aprenda com ele, né? Eu sei que o pastor Ricardo e a pastora Ana, eles são muito dedicados aos seus filhos, à sua família, e eu admiro isso muito, viu? É muito importante fazer esse papel bem feito, né? Porque como a gente leu aqui, os que não cuidam da sua família, você não está cuidando da sua família, né? Então, aprendamos com os que fazem bem feito, né? Amém. O próximo aqui não é bem uma pergunta, é um pedido. Incentivar os homens irem ao médico. Eu acho que aqui não é só homem também, porque tem muita mulher que é negligente com o próprio corpo, né? Mas é um incentivo. Eu que tenho que responder agora. Eu tô falando, eles que respondam, mas por que vocês não querem ir ao médico, homens? Incentiva os homens a ir ao médico. O que é o nada? Vocês não querem ir para o médico? Gente, nós somos o templo do Espírito Santo, não é? Tanto o homem como a mulher, nós precisamos desse entendimento. Tudo mudou, hoje a comida é mais contaminada, hoje, não é? Nós trabalhamos muito mais hoje, a probabilidade de virar workaholic é muito maior. Não é? Dormimos mal, hoje os dias são mais curtos, não é? Então existem tantas coisas hoje cooperando contra a nossa saúde física que nós precisamos ser sábios nessa área. Eu passei por momentos na minha vida onde eu era um pouco ignorante sobre isso, sabe? Eu falava assim, que é essa comida orgânica, o quê? O dia que chega meu dia, Deus me chama com comida orgânica ou sem comida orgânica, né? Ou seja, até que um dia eu fiquei doente. Aí eu aprendi que eu é que sou responsável pelo templo. Isso é uma responsabilidade que Deus deu para mim. Eu sou responsável, eu tenho um propósito nessa terra. Existe um projeto de Deus para a minha vida e a minha responsabilidade é cuidar desse templo para que ele possa, né? Assim como você cuida de um carro, você bota gasolina, você insere o seu carro. Meu marido passou hoje o dia inteiro lá. Para mim, ó.
Passei o dia inteiro ensinando o carro para trazer ela aqui. Tava fazendo coisa de homem lá. Aquele calor, os mosquitos lá. Eu falei, gente, é coisa de macho mesmo. Eu não, tô aqui dentro do arzinho frio. Ou seja, voltando com a pergunta, né? Vamos pro médico, amados. Isso, eu creio que o homem, né? Até vou passar para o meu esposo, porque o meu esposo pode falar algo melhor sobre isso até, né? Nessa questão. O que você acha? Eu acho que as mulheres são mais dedicadas, não são? Ou o que você acha que os homens precisam para eles serem um pouco mais conscientes? Eu vejo que as mulheres, no momento de hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, elas se cuidam mais do que os homens. Eu vou só relatar assim, bem rapidinho. Eu tomei mais não por conhecimento, mas como eu trabalho na construção fora, e essa semana toda que passou eu trabalhei na Brooklyn Bridge, fazendo um trabalho ali. Então a gente começou trabalhando ali 6 horas da manhã e você viu o pessoal começando a caminhar. Então ali como é uma ponte histórica e é onde que muitas pessoas de todos os países vão para visitar. Então, os nova-iorquinos também é onde eles passam correndo, fazendo exercício, ou de bicicleta, ou a pé. Mas você começa a vir primeiro são as mulheres. As mulheres começam correndo, vão para um lado, vão para o outro. Dali a pouco depois começam a vir os homens, mas são menos. Então, eu estive perguntando para mim assim, no momento que nós estamos hoje, as mulheres estão se cuidando mais do que nós. E por que nós, homens, não olharmos para nós mesmos, às vezes, de outra maneira, não assim, nos ignorando ou mesmo nos incriminando, mas nós temos que ter um cuidado especial com, vamos dizer assim, com o nosso corpo, né? Com a nossa aparência e com a nossa saúde, né? Outra coisa também, homens acima de 40 anos, 45 anos, tem um certo exame que nós temos que fazer, só que tem muitos homens que dizem assim, não, eu não vou fazer isso, eu sou homem, eu sou macho, eu não vou fazer. Então a gente tem que tomar conhecimento que mais cedo você encontra um diagnóstico, mais cedo você pode medicar. Então eu acho que nós temos que deixar um pouco desse, vamos dizer assim, desse machismo e também vamos assim, ao tentar pelo menos nos igualar às nossas esposas. Elas estão dando o melhor delas. Eu tenho certeza que aqui não é querer dizer, eu trouxe minha mulher, eu acho que ela é muito bonita para mim. Eu sempre falo para ela, então vocês homens aqui também, vocês trouxeram suas princesas aqui. Então por que não fazermos a nossa parte? Né? Nós temos que ser companheiro, nós temos que ser uma equipe de futebol, a gente tem que passar, ela passa a bola para a gente passa a bola para ela, a gente faz o gol junto, a gente é um time. Então eu acho que o fato de nós procurarmos um médico, quando necessitamos, se estamos numa dúvida ou alguma deficiência, vamos falar na área de casal, se a gente está em alguma deficiência, não é feio nós irmos lá procurar um médico. Mas comunique com seu esposo e fala, amor, estou passando por essa situação, o que você acha? Você acha que eu devia procurar um médico? Eu estou meio assim, acho que não é nada, mas porque a gente acha que não é nada, às vezes já é alguma coisa. Então quando você vai lá, o médico já vai te falar assim, olha, você precisa um suplemento, você precisa uma alimentação melhor, você precisa baixar de peso, você está com a pressão alta. E assim a gente vai se cuidando e quando vê a gente vai chegar nos 80, 90 anos juntos de idade. E a gente vai desfrutar de tudo que essa terra tem para nós. Amém? É isso aí, né? Então nós somos... Fala. Ele fala mais do que eu, estou falando sério. Nós somos mordomos do nosso corpo, gente. É nossa responsabilidade cuidarmos, não é? Exercermos essa mordomia com excelência, tomando água, indo no médico fazer o seu exame de sangue todo ano. Nós precisamos, marca no seu calendário lá, a mulher precisa fazer a mamografia, mulheres. Você precisa fazer a mamografia, não é verdade? O que mais? Qual é o outro exame que nós precisamos fazer? A colonoscopia, né? Tem tantos exames, pessoal, que você precisa marcar e fazer, tá? Não se sinta constrangido, como ele falou, mas cuide desse templo, não é verdade? Amém? Amém. Qual que é o princípio bíblico? Bem, eu só queria complementar uma coisa que nós temos às vezes, nós não somos nossos.
quando a gente entregou a nossa vida para o Senhor, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Tem gente que tem Jesus só como um Salvador. Senhor, Ele é Senhor de tudo, corpo, alma e espírito. Então, o nosso corpo dele, como a pastora Adriana falou, nós somos mordomos, aquela mordomia que fala na Bíblia, que nós devemos cuidar. O que é ser mordomo? É aquele que cuida daquilo que não é dele. Então, ele precisa de cuidar com excelência. Então, o nosso corpo não é nosso, é do Senhor. E ainda além disso, nós somos... Deus, Ele nos fez excelente, nós somos primícias da criação de Deus, nós somos redimidos, nós somos o templo de Deus e nós seremos aperfeiçoados na glória. Então, lá no versículo 6 de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20, fala: vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, ele foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Em Tessalonicenses fala: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só alma, é corpo também, faz parte, não é? Amém. A próxima pergunta é: como fazer para não condicionar o amor quando o cônjuge não procura avançar junto com a gente? Como não condicionar, né? Ou seja, a pergunta aqui tem a ver com essa questão de, né, se ele crescesse mais, se ele me acompanhasse mais, se ele avançasse mais, eu o amaria mais, né? Como não condicionar, né? E é muito importante essa pergunta, porque nós precisamos aprender a admirar o nosso cônjuge e potencializar os talentos que Deus deu para eles, não é? E às vezes nós temos um chamado e a gente potencializa os nossos talentos de uma maneira e é diferente daquilo que Deus chamou os nossos cônjuges, né? Eu vejo lá em casa, eu gosto de estudar, eu gosto de certos estilos de livros, o meu esposo gosta de outros livros, de outras coisas, vídeos, e gosta de trabalho braçal. Nós somos diferentes, não é? Então, falar de avanço para mim, eu não me acho que eu sou mais avançada que ele só por causa que eu gosto de estudar mais do que ele. Isso é um erro. Eu não posso condicionar o meu amor a isso. Pelo contrário, eu olho para ele e falo: gente, eu tenho tanto para aprender com ele, sabe? Então, a gente tem que aprender a admirar o nosso cônjuge, não é? Você tem que encontrar no seu esposo, na sua esposa, os talentos, porque eles estão lá. Às vezes nós não estamos vendo, porque a gente está só focando naquilo que não está de acordo com o que a gente quer, né? Eu idealizo algo, talvez eu tenha um modelo errado, eu estou vendo um casal e usando aquele casal como exemplo e eu quero chegar naquele ideal, e não é assim. O segredo da vida, não é a gente potencializar os talentos que Deus nos deu. E a minha pergunta para você seria: você tem observado os talentos do seu cônjuge? Né? Ou você só tenha observado as áreas que todavia ele ou ela não estão, não é? Se o meu marido for olhar para mim nas áreas que todavia não estão do jeito que deveria, ele está num problema, porque eu sou uma obra em andamento. Eu tenho que crescer ainda muito. Hoje, estando aqui com eles, eu estou aprendendo nessas perguntas, entende? Então, não condicione o seu amor, certo? Não condicione, admire o seu cônjuge, né? Aqui é muito importante também, né, que às vezes o cônjuge não avança espiritualmente da maneira como você gostaria, porque eu acho que essa pergunta está relacionada com esse avanço espiritual, a busca a Deus, o serviço dentro da igreja, né? Às vezes você está cobrando algo do seu cônjuge, quando na verdade ele ou ela nem tiveram um encontro genuíno com Deus ainda. Essa é, na verdade, a chave disso daí. Não é? Então, o que você faz? Né? Você começa a transbordar a sua paixão por Deus dentro de casa, de maneira que vai contagiá-lo, que vai contagiá-la. Porque, às vezes, nós estamos exigindo um certo nível de discernimento da parte dela, mas ela precisa ter um encontro com Deus primeiro. Verdade ou não? Não é verdade? Então, aí eu estou condicionando, eu estou pecando, gente. Eu estou pecando, eu deveria estar promovendo um encontro genuíno dele ou dela com Deus. E aí tem a questão, né, do efeito espelho também, né? Você sabe que o efeito espelho traz muitas respostas pra gente, né? Tem coisas que, se eu vejo no meu esposo que eu gostaria de ter e que eu não tenho, não é? Se eu sou insegura, ao invés de eu
aprender com ele, eu vou sabotar aquilo nele. Me entende? Sim, eu vou sabotar aquilo nele. Eu vou dizer, agora não vou, deixa ele vá sozinho para a igreja. Ele não é todo espiritual? Deixa ele que vá. Né? Ou seja, eu estou vendo nele algo que eu gostaria de ter e eu não tenho. Então voltamos para o encontro com Deus. Se você às vezes sofre olhando e falando, poxa, eu gostaria tanto de ter essa intimidade com Deus que o meu esposo tem ou que a minha esposa tem, não deixe que o efeito espelho corrompa ali ou traga conflitos no seu lar, mas seja um companheiro, sempre juntos e fale, eu quero ter essa intimidade com Deus, me ajuda, ore por mim. Às vezes a gente tem bloqueios mentais, que é o que a Bíblia chama da consciência, seared conscience, consciência cauterizada. A consciência foi cauterizada por causa das críticas quando era ainda jovem, né? ou situações traumáticas no decorrer da vida espiritual dentro da igreja. Né? Então essa pergunta ela abrange tantas coisas aqui que eu espero que essas coisas pequenas possam trazer uma percepção diferente para você, que você saia daqui hoje não olhando o seu esposo como uma pessoa que só tem limitação. Não olhe para sua esposa como uma pessoa que só tem limitação, mas eu te desafio a sair daqui com pelo menos 2 talentos que te faz admirar ele ou admirar ela. Amém? Qual que é o versículo? Deixa eu só fazer um comentário. É que aqui eu entendo também o seguinte, será que você conhece o seu cônjuge? Né, no sentido, eu estava conversando com a Cat, a gente está falando sobre falar sobre os sentimentos. Perguntar, ou falar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu gostaria, sabe? É mesmo coisa de comunicação e, por exemplo, um dia eu fiz uma pergunta para o Orlando e eu fiquei chocada. Eu perguntei para ele assim, o que eu faço que te faz sentir menos amado ou cuidado? O que ele me respondeu? Você não lembra, não? Quando você liga, enche a dishwasher de vasilha e não liga. Aí eu 5 horas da manhã vou levantar para pegar um copo, tá sujo. Eu não me sinto cuidado, eu não me sinto amado. Ele acha que eu não sei usar. Então, sabe, coisinhas, eu estou falando de coisinhas de detalhe de dia a dia, mas a gente precisa saber o que o outro, o que incomoda no outro, o que eu faço que faz sentir o outro, que não faz sentir amado ou cuidado. É questão de comunicação mesmo, de comunicar os sentimentos, de perguntar como que foi seu dia e perguntar, querendo saber como que foi o dia mesmo, intencional, como que foi seu dia, porque o homem ele gosta de chegar e ir para a caixinha do nada, todo mundo sabe, né? E a mulher gosta de já contar como que foi todo o dia dela e tarará, tarará, não é? Então assim, o homem precisa, depois que ele saiu ali da caixinha do nada, ele veio, querida, vem, vamos conversar agora. Não é? Vamos ver o que... Então eu acho que isso faz uma parte assim. Não é a caixinha do nada, é a caixinha de refrigério. Ah, então tá, a caixinha do refrigério. Se defenda. Mas é verdade, você chega cansado, estressado, você tem que um momento você pensar e relaxar. Aí você tem que comprar coisa, não sei o que, tem que limpar cada. Aí a gente fica doido. Mas, e o marido tá lá, né? Igual. Não tem de refrigério, Rose? Então eu acho que é a questão assim, de saber mesmo, não só na área espiritual, mas em todas as áreas, procurar conhecer e saber aonde que tá o desejo, né, para junto avançar. Sim. Não é? Pastor, complementando um pouco aqui também, né, já que a gente está conversando sobre isso, é muito interessante quando a pessoa, o casal, né, a esposa ou o esposo estiver falando, nós podemos também aprender a ouvir, porque não adianta só você falar e a pessoa não quiser captar o que está sendo falado, o que está sendo instruído, porque às vezes minha esposa quer falar algo que é para o meu próprio bem, para o meu próprio crescimento, e eu tanto no meu ouvido para não, por que ela está falando isso? Então é muito importante, não apenas a falar, mas também a gente aprender, como um todo, um casal, né, aprender a ouvir. Ser um bom ouvinte. Ok, o princípio bíblico, vamos lá. Já estou falando demais. 1 Pedro 4,10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
que fazer quando o cônjuge é inseguro, não reconhece, mas oprime o outro e não permite o outro ser quem é em Deus, quem Deus criou para ser? É uma pergunta muito boa, né? O que fazer quando o cônjuge é inseguro? Na verdade, todos nós somos um pouco inseguros, né? Nós precisamos partir desse entendimento também. É verdade ou não é? Nós somos seres humanos, não é? Nós temos as inseguranças em áreas diferentes, né? Então, assim, a insegurança, né, nós precisamos ver se está associada com algo, como já foi falado aqui. A Mayra falou que comunicou acordando aquilo que incomodava, né? O ele comunicou com ela, você perguntou, né? Se dispôs a perguntar, né? O que é? Então, às vezes a gente vê o nosso cônjuge inseguro e a gente deve fazer essa pergunta: é algo associado a mim? Tem alguma coisa que eu faço que é um gatilho para você e faz com que você sinta mal, não é? Inseguro? Esse diálogo é saudável, não é verdade? Ele traz produtividade dentro do casamento, porque é o que o Emerson falou: se você ouvir o feedback com um coração aberto para a mudança, você vai aprender bastante dessa pergunta. Então, o que fazer quando o cônjuge é inseguro? Né? Primeiro, ver de onde que vem essa raiz, ou é alguma coisa que eu estou fazendo, ou vem de infância. A probabilidade, né, é maior ainda que venha de infância. Nós temos, né, diferentes maneiras de termos sido corrigidos quando a gente era pequeno, dependendo do lar, da dinâmica do lar, né? Se houve muita pressão, muita crítica, se houve traição no passado, não é? Então tem tantas coisas que abrangem essa palavra inseguro, mas a maior probabilidade aqui é de que essa insegurança vem de infância. Então nós acabamos pagando esse déficit emocional. Todos os problemas que eu tive de infância, eu trouxe esse déficit emocional para o meu casamento. O meu marido teve que pagar essa conta. Ele sabe muito bem como é que era. E ele também trouxe os déficits dele que eu tive que aprender a pagar e suprir, né? A gente fala pagar, parece feio, mas é assim que a gente fala, né? Ou seja, depositar na conta emocional do seu cônjuge para fazê-lo se sentir seguro, através de uma mudança de comportamento, através de palavras. Às vezes eu vou ter que dizer: olha, isso vai estar acontecendo assim, 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 né? Agora, às vezes, a pessoa é muito quieta, muito calada, e isso traz muita insegurança para o cônjuge, quando ele tem que conviver com uma pessoa calada, não é verdade? Uma pessoa que está no telefone ali, não conta nada, de repente fala assim: arruma aí, vamos aí, mas vamos aonde? Nós vamos fazer o quê? Que horas? Né? Então, às vezes, é muito fácil a gente dizer assim: o meu cônjuge é inseguro, mas nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer assim: o que da minha parte eu preciso mudar para que ele ou ela não seja tão inseguro? De repente, né, parar de ser muito privado, muito calado, não é? Muito pensativa. E essas coisas pequenas adicionam no nível de insegurança da pessoa, e aí ela já trouxe de infância, então fica um problema, não é verdade? Tem mais coisas aí, eu quero ouvir vocês. Eu acho que também parte do princípio assim de, poxa, todos nós somos seres humanos, né? Você olhar para o seu cônjuge e dizer assim: ah, ele é inseguro, ele é isso, ele é aquilo, mas cadê a sua empatia? Cadê você ver o seu cônjuge como um membro do seu time? Vocês são um time, vocês lutam para ganhar juntos, vocês não estão jogando um contra o outro. Então, assim, é uma questão de você também sentar e conversar, querer ouvir o que é. Nem todo mundo tem um terapeuta, um psicólogo dentro da casa, mas não precisa, na verdade. É uma questão de você ser humano. Qual que é o problema? Será que a gente pode chegar a um acordo? Será que a gente pode discutir o que está acontecendo? Deixa eu te entender, deixa eu entender a sua mente, deixa eu entender o seu coração. Porque nem sempre a gente tem do lado uma pessoa que tem conhecimento de um terapeuta, ou que vai, eu quero sentar, vou me abrir, você me dá todo o feedback que eu preciso. Às vezes não, o seu cônjuge não pode fazer isso. Mas a questão é, ele te ouve, ele está interessado, ele quer estar ali com você, conversar, e vocês dois juntos irem crescendo, irem aprendendo, né? Então, assim, eu sempre gosto de partir desse princípio. Eu sou humana, como todo mundo é humano, então vamos ter empatia um com o outro. Né?
Eu vejo também que às vezes o casal, a gente quando se uniu a ser um, por exemplo, marido e mulher, nunca o marido e a mulher eles são iguais, né? Sempre há um contrabalanço. Às vezes a mulher é mais extrovertida e o homem é mais calado, ou vice-versa. Ou o homem é mais extrovertido e a mulher é mais calada. Então, quando nós estamos num ambiente onde vamos, por exemplo, que minha esposa falou no princípio, vamos num ambiente de festa, sabe? Temos que saber nos comportarmos ali como cidadãos, como somos servos do Senhor, como somos cristãos. Mas nesse caso que eu queria mencionar para vocês, é que passa uma parte de insegurança quando a mulher ela é extrovertida, ela fala com todo mundo, ela fala demais, às vezes o cara é calado e fica assim, e eu aqui, né? Está falando com todos, ele quer atenção. Então, vice-versa. Então, eu acho que Deus tocou no meu coração agora de fazer um seguinte exercício entre nós mesmos. Vamos dizer assim, aquele que é mais calado, por que não começar a praticar ele mesmo com a sua própria esposa ou esposo, para aprender a ser um pouco também, se abrir um pouquinho mais, né? Porque se ela fala mais e entretém mais as pessoas, quando você vai num restaurante, por exemplo, está sentado ali 6 casais, mas é só ela que fala, ela chama atenção em tudo, e você fica assim, olha, minha esposa, e eu estou aqui, eu estou vendo a atenção do meu lado, estou inseguro. Isso passa. Isso já passou comigo algumas vezes, mas Deus já me deu um entendimento que se eu quiser, eu também posso ser extrovertido também. E buscar de Deus e se esforçar um pouco. Porque não adianta a gente ficar ali caladinho e toda vez que a gente for mesmo em algum lugar, a gente vai se sentir inseguro. E você sabe que você não é inseguro, mas é só naquele momento ali. Então há uma maneira de trabalhar nisso também. Aí, colocar as necessidades em ordem, aqui a gente já falava sobre isso, nessa questão, né, da insegurança. Nós precisamos cuidar das necessidades do nosso cônjuge, né? A gente tem que partir disso. Se você está suprindo as necessidades do seu cônjuge, não vai ter insegurança, não é? Porque estão sendo supridas, e geralmente a insegurança vem, né, da negligência das necessidades básicas, amém? Vamos aprender a suprir, vamos conhecer o que é que o nosso cônjuge gosta. Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge? Eu não sei não. Mas como que não? Você devia saber melhor do que qualquer pessoa, se o seu cônjuge gosta de palavras de apreciação, se o seu cônjuge gosta de toque ou gosta de presente, né? Então onde está o nosso interesse de suprir essa insegurança? E essa pergunta fala aqui no sentido de oprime o outro e não o permite. Então essa pergunta ela é mais profunda ainda, não é só a questão da insegurança, né? Essa pessoa não reconhece que é insegura e oprime o outro e não permite o outro ser quem Deus o criou para ser. Então essa pessoa que fez essa pergunta ainda está passando por esse sentimento assim de que ela não consegue ser ela mesma, né? Mas aí isso é um erro que você está cometendo, né? Isso é um erro que você está cometendo. Você tem que se sentir bem, né? Para você ser quem Deus te chamou para ser. Amém? Não é verdade? Nós precisamos nos sentir bem, mas a gente também não pode querer um holofote só para nós, né? Meu marido falou aqui tanto de falar, mas ele é o que mais fala. Quando a gente sai, ele que conta as histórias, eu fico quieta. Quando a gente sai, ele conversa, né? Então assim, e a gente foi aprendendo essa dinâmica, né? Então assim, seja quem Deus te criou para ser. Seja quem Deus te criou para ser. Porque às vezes você está projetando, às vezes